Graça e paz, povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardar-te a palavra da minha paciência, ou em outras traduções, da minha perseverança. Eu também te guardarei da hora da tentação ou da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar ou para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, nós observamos que Deus dá essa revelação ao apóstolo João, aquele que é chamado de o apóstolo do amor, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. E para entender um pouco o contexto desse texto, contexto esse que é um contexto histórico, é necessário nós falarmos acerca de um acontecido. Diz a história secular que Roma, ela era a potência mundial, ela que mandava no mundo. E levantou-se um imperador chamado Domiciano. E Domiciano ele foi chamado de o segundo Nero, Nero que também foi um imperador romano. E Nero perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos daquele período, como Domiciano também perseguiu. Mas uma coisa vai me chamar a atenção dentro da história, e vai fazer toda a diferença na história. É que Domiciano, ele se auto-intitula, se autodenomina Deus, e ele quer reverência, quer adoração. E esse negócio de perseguição de igreja, perseguição de povo de Deus, perseguição de salvo, isso vai muito mais, isso vai além do que um preconceito. Desde que Deus fez a promessa a Abraão, que aquele povo foi chamado de povo hebreu, o povo de Deus ele é perseguido. E dentro desse período há uma perseguição contra João e contra o cristianismo que ainda é recente, de que, como o imperador ele se autodenomina Deus, e o cristianismo ele está crescendo, o cristianismo ele está em ascensão, ele quer parar o cristianismo. E quem é o líder do cristianismo nesse período? É João. Do colégio apostólico, João ele é o único dos 12 apóstolos que ainda está vivo. Ele está pastoreando a igreja de Éfeso, ele está presidindo, aquele campo de Éfeso, porque tem ali em volta de Éfeso vários setores, várias congregações, várias subsedes. E Domiciano vai mandar prender o apóstolo João. E ele prendendo o apóstolo João, ele acha que está silenciando o cristianismo. Mas observe que ele manda João para a ilha de Patmos, e lá João tem uma revelação. O capítulo 1 do livro de Apocalipse, a partir do versículo de número 9, vai trazer as informações bem detalhadas de como que foi. João escuta uma voz, ele se vira para ver quem está falando com ele, e quando ele se vira, ele não vê um Cristo que foi morto na cruz, um Cristo que foi humilhado, despido, cuspido, vilipendiado, transpassado. Ele vê um Cristo glorificado e um Cristo exaltado. Ele vê um Cristo que está no meio dos 7 castiçais, tem semelhança ao filho de um homem, tem veste comprida, tem cinto de ouro, tem cabelos brancos, tem um par de olhos com chama de fogo para poder enxergar dentro do coração do homem e esquadriar a sua alma. Ele vê o pé desse homem, é um pé tão brilhante, os pés tão brilhantes, que é comparado a um latão reluzente. A sua voz é a voz como de muitas águas. Tem espada, sai uma espada afiada de 2 fios da sua boca. E quando João ele se vira, ele vê aquele Cristo glorificado, ele cai. Que matéria humana não aguenta, ele cai.
E aquele ser, que é o próprio Cristo, fala com ele: olha, João, eu estive na cruz, fui morto, mas estou vivo, sou o primeiro, sou o último, tenho as chaves da morte e do inferno. Agora registra o que você vai ver e o que você vai ouvir. E dentro desses registros é a carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que o seu nome tem tudo a ver com a sua... com o seu período da época, com o seu trabalho social da época. A igreja do amor fraternal foi chamada de a igreja das portas abertas. É uma igreja que não negou o nome do Senhor. Por quê? Veja bem, existiu uma perseguição externa de Roma e uma perseguição interna dos judaizantes. E Cristo vê aquela igreja e fala: olha, foste fiel, não guardaste meu nome. Comparado a Esmirna, a igreja de Filadélfia não tem crítica. É uma igreja que serviu como uma igreja exemplo, uma igreja modelo, uma igreja que guardou a palavra da paciência. E veja bem que isso é condicional. Quem guarda a palavra tem recompensa. Quem é fiel tem recompensa. Ela preservou-se durante aquele período de provação, durante aquele período de dificuldade interno e externo, né? Ela recebe uma palavra de ânimo, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Os dias já eram maus aí daquele período. A gente pode fazer até um contraste entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Se os irmãos lerem um pouco mais à frente no versículo 20, vão ver uma outra igreja. Seria a 7ª carta que João recebe para estar falando a essa igreja. Enquanto Filadélfia é a igreja avivada, missionária e de boas obras, é a igreja que não tem compromisso com Deus. Enquanto Filadélfia é a igreja que sobe, a Laodiceia é a igreja que fica. Então há uma diferença de Filadélfia para Laodiceia. Laodiceia é a igreja morna, é a igreja murada fisicamente, é a igreja que substitui a palavra de Deus, é a igreja que o Cristo está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar. Ela não dependia de ninguém. Tanto é que teve um terremoto que destruiu a cidade de Laodiceia, e sem a ajuda de Roma, ela reconstruiu a cidade, porque a cidade tinha um comércio muito forte. A cidade era rica, a cidade tinha ouro. Há quem diga que ela era fabricante de colírio. A cidade, ela tinha roupas, mas Cristo, ele não olha como um homem vê por fora. Quando Cristo olha para aquela cidade, para aquela igreja localizada naquela cidade, ela fala: olha, você tem roupa, mas você é nu. Você tem ouro, mas você é pobre. Tu pode ter até o colírio, mas tu é cega. Então há um contraste muito evidente em ambas as igrejas. Voltando para a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que se destacou e se qualificou porque ela guardou a palavra, né? A palavra de Deus é a que liberta, que transforma, que muda, que vivifica, que restaura, que adota, que justifica, que regenera, que batiza, que salva, que limpa, que cura a carne e a alma. É a palavra de Deus. Talvez se o Estado entendesse melhor isso, se investia mais na palavra, porque já observou como é que um viciado chega na igreja e através da palavra ele é liberto dos vícios? 100%, quando ele tem fé, quando ele acredita. A pessoa chega na igreja com a vida torta e pelo poder da palavra há uma mudança. A palavra de Deus, é ela que faz a mudança na vida do homem e na vida da mulher. E diante desses dias o adversário ele tem usado de estratégia. O apóstolo Paulo, quando ele falou em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, tratando sobre a armadura de Deus, ele vai falar sobre a astúcia e cilada do adversário. Essa cilada, no original, ela é metodeia, que significa método. O diabo, o inimigo, ele trabalha com metodologia para tirar a atenção, para tirar a tua fé. E é através das palavras que ele tem armado laço, persuadindo as pessoas por aí afora, um evangelho distorcido. Então, observemos bem a que palavra está sendo pregada. Por quê? Não tenho dúvida que Laodiceia também guardava a palavra, ela conhecia a palavra.
Mas Filadélfia se destacou porque guardou a primícia da palavra de Deus naquele período de perseguição interna e externa contra Roma e contra os judaizantes. Nós vamos ver no versículo 9, tratando dos judaizantes, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, atrapalhando a obra de Deus, impedindo a obra de Deus. Não faziam e não deixavam ninguém fazer, atrapalhando o progresso do cristianismo naquele período. Então observemos que existe recompensa. E o inimigo ele vai sempre vir com estratégia, com métodos. Então estejamos perceptíveis, estejamos atentos a essas coisas. A palavra ela é poderosa. Em Apocalipse 1:3 nós vemos o próprio João registrando que bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia. Essa palavra santifica a vida do homem, a vida da mulher. Em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra, ela ensina, ela instrui. Em João 5:39 diz, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Hebreus 4:12 tem um texto fortíssimo, gosto muito, porque guardar-te... Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito e junta as medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração do homem e da mulher. Essa palavra, ela é poderosa. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus está falando para Josué, Josué, guarde a lei, medite no livro da lei, guarde essa lei na tábua do teu coração. A lei, ela é a palavra de Deus dita no Antigo Testamento, como também a Escritura. E Deus, a todo tempo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Ele tem nos orientado a guardar essa palavra. Quem guarda a palavra é liberto. Quem guarda a palavra não é enganado. Quem guarda a palavra tem percepção espiritual, tem discernimento espiritual. Quem guarda a palavra alcança a bênção. Mesmo que tudo parece que vai dar errado, mesmo que tudo parece que não. A palavra, ela traz a certeza, ela traz a fé, para que nós possamos alcançar dias melhores, porque os dias são maus, são ruins. Os dias são de grandes lutas e dificuldades espiritual e grandes batalhas espirituais. Estamos em batalha espiritual, isso é fato. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 8, para que nós não nos apartamos da palavra do Senhor, né? Salmo 119, no verso 105, diz que lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. No mesmo Salmo de número 119, no verso 11, diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. A palavra nos ajuda a estar perto de Deus e a não pecar, porque o que nos afasta de Deus é o pecado, é o erro, é o errar o alvo, né? Tem um texto que eu gosto muito também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo está falando ao jovem pastor Timóteo, olha Timóteo, uma qualificação, uma qualidade de um bom obreiro, de um bom dispenseiro, de um bom ministro, qualquer um que vai levar a palavra do Senhor aos que estão dentro e aos que estão fora da igreja, é que ele maneje bem. Essa expressão maneje bem é cortar certo, é aplicar certo, para corrigir, para edificar, para ajudar, para instruir. Então que nós possamos pegar essa palavra nessa data e aplicar ela, porque só a palavra. Não adianta a gente fazer muitas coisas que nós acreditamos que vai atrair o povo. O que enche a igreja é o poder da palavra, o que instrui o ser humano é o poder da palavra, o que atrai o ímpio é a palavra, o que liberta, regenera é a palavra. Através da palavra que há as curas, libertações. Então fiquemos com essa palavra nessa tarde, porque eu tenho certeza que pelo poder da palavra, a sua vida ela pode ser mudada, a vida da sua família, os seus negócios, os seus sonhos e projetos, é pelo poder da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.